Olá, boa tarde. E a gente começa falando sobre a revitalização da Orla do Lago. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a retomada dos trabalhos de recuperação da área. As obras estavam paradas havia 4 meses por causa de uma briga entre o Tribunal Regional Federal e o GDF. O tribunal tinha determinado a paralisação com a justificativa de que as obras estariam causando danos ambientais. Desde cedo, o trator estava a pleno vapor no Parque da Asa Delta, no Lago Sul. O processo de revitalização, que estava parado por decisão da Justiça, foi retomado. As primeiras providências a serem tomadas serão a limpeza e a finalização da pista de caminhada. A gente espera que até o final de outubro esse equipamento, essa obra seja entregue para a população. É importante que se diga com o impacto menor possível sobre o meio ambiente. Inclusive, nós vamos aqui plantar mais de 1.000 árvores nativas. E quem luta para a democratização da Orla do Lago Paranoá já tem projetos de infraestrutura para atender a população que frequentará o parque. A nossa proposta para esse parque aqui, por exemplo, o Parque Asa Delta, é colocar uma praça aqui com energia, água e esgoto para containers, quiosques, food trucks, para micros, pequenos empresários, associação de moradores, associação de ciclistas, associação de remadores, virem se instalar aqui. O Guilherme acredita que essa estrutura vai ajudar a aquecer o turismo da capital, que poderá alçar novos voos. Eu estou falando no desenvolvimento do turismo, né? Geração de emprego e renda com atividades voltadas para o lago. E isso com base em micro e pequenos empresários, porque são esses que já atendem a população hoje na Orla do Lago, mas de forma improvisada. A revitalização da área é resultado da operação que começou em agosto de 2015. Mas diferente da revitalização, o trabalho de desocupação da Orla continua parado por decisão da Justiça. Assunto para lá de polêmico que se arrasta aí há quase um ano, né, Cláudio Humberto? Aliás, essa revitalização tinha que ter sido feita logo na desocupação, né? Exatamente. Olha, é preciso antes esclarecer uma coisa. O que está acontecendo aí é uma decisão da Justiça, não tem nada a ver com o GDF, viu? O GDF é que é encarregado de executar a ordem judicial que mandou desobstruir a Orla do Lago Paranoá. O problema é que o GDF, que já sabia que essa briga teria que o desfecho da briga era iminente, não se preparou para isso. Quando a Justiça finalmente deu ganho de causa àqueles que defendiam a derrubada das cercas e a preservação daquela faixa na beira do lago, o GDF não sabia o que fazer com esses 100 quilômetros, maravilhosos 100 quilômetros que circundam o Lago Paranoá. Mas é preciso ter muito cuidado, né? Porque se for atender a expectativa, por exemplo, como aquele líder comunitário que nós entrevistamos, aquilo ali vai virar um mangue, hein? Tem que tomar muito cuidado porque a preocupação com o meio ambiente e também com a saúde pública devem ser permanentes, assim como de segurança. O GDF simplesmente não apenas interrompeu as obras, não era obra coisa nenhuma, né? Não apenas interrompeu o que vinha fazendo, como deixou aquilo tudo sujo, o mato alto, o lixo, a insegurança se estabeleceu, a criminalidade cresceu ali naquela região, enfim, o GDF só cometeu erros e erros graves no Lago Sul. Descaso na saúde pública. No início da semana, a gente mostrou aqui que, por falta de lençóis, servidores estão usando jalecos para forrar as macas do pronto-socorro do Hospital de Braslândia. A nossa equipe de reportagem voltou ao local e encontrou mais problemas. Além da superlotação na emergência, o vestiário dos servidores está interditado porque corre risco de desabar. Você não vai acreditar, mas esse é um dos banheiros internos do Hospital de Braslândia. As paredes estão cheias de mofos e descascadas, armários enferrujados, há rachaduras por toda a parte. Em cima do vaso sanitário tem um buraco grande na parede. Esse outro foi tapado com pedaços de papelão. Na porta do vestiário, o aviso: o local está interditado por causa do risco de desabamento. A estrutura precária afeta os funcionários e os pacientes também. Esse vídeo que circulou na internet no início da semana mostra jalecos descartáveis sendo usados para cobrir as macas dos pacientes. Sem lençóis, o jeito foi improvisar. Forrando as macas com os uniformes dos funcionários, com os capotes, para eles trabalharem, porque não tem lençol. Olha, eu deitei numa maca para o médico me examinar, eu deitei na lata da máquina, não tinha nenhum pano forrado sequer. Se lá dentro as coisas não andam nada bem, do lado de fora
Emergência lotada, pessoas doentes, revoltadas com a falta de atendimento. Me sinto humilhada, uma humilhação, porque a gente paga os nossos impostos, né? Até de uma balinha que a gente compra, a gente paga os impostos. Para estar desse jeito aqui, se humilhando, perde o dia, como eu que sou diarista, eu já perdi o dia, né? E aí, como é que fica? A denúncia é de que um único médico atendia no pronto-socorro na tarde desta quarta-feira, mas ele teria parado de chamar os pacientes. Já tem 5 horas que eu estou aqui esperando e já tem 2 horas que o médico parou de chamar. Não sei cadê o médico, não está chamando mais. Coincidência ou não, durante mais de 1 hora em que nossa equipe ficou no Hospital de Braslândia, apenas 2 idosos foram chamados para entrar no consultório. E a emergência continua abarrotada de gente. O Hospital de Braslândia informou que havia interditado os banheiros, mas os funcionários não respeitaram o bloqueio. A direção admitiu que o alojamento oferece riscos e aguarda o resultado de um laudo da nova CAP para começar as obras. Quanto à falta de médicos, a administração garante que dois clínicos estavam de plantão na tarde desta quarta-feira. Um fazendo atendimento de pacientes internados e o outro na emergência. Cláudio Humberto, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e a situação não muda na saúde, né? O que está errado? A gente percebe, não é, Sérgio, com essas notícias que são frequentes, são diárias, né, de descaso com relação contra a população, né? Tudo contra a população, um povo que paga imposto, que tem direito de ser dignamente atendido e é tratado dessa maneira. O próprio secretário de Saúde me disse recentemente que um dos graves problemas das unidades de saúde pública aqui no Distrito Federal é que depois da adoção do controle eletrônico de frequência, os médicos agora, muitos deles, chegam ao trabalho, quando atendem algumas pessoas e depois passam o tempo todo lá, quando ficam, cumprindo o horário de trabalho, mas sem atender a ninguém. E alguns até, inclusive, saem da unidade de saúde para atender em clínicas e consultórios que ficam nas proximidades dos hospitais. Essa é uma questão que transcende, digamos assim, a atribuição da própria Secretaria de Segurança Pública. Trata-se de uma questão de consideração, de respeito às pessoas, de respeito ao próprio trabalho, à própria profissão. É uma lástima que a população do Distrito Federal continue sendo tratada dessa maneira, né, Sérgio? E é uma questão até de falta de comiseração. Você não percebe mais na assistência a pacientes nas nossas unidades de saúde, nem sequer o sentimento da dó, o sentimento da pena, da solidariedade humana. Mas o GDF mandou, né, Cláudio, recentemente para a Câmara Legislativa o projeto de lei para poder contratar, para regulamentar a contratação de organizações sociais para trabalhar lá na atenção primária, nas UPAs. Isso pode ser o início da solução? Exatamente. Eu acho que essa é uma solução boa, onde foi implantado o princípio da saúde da família. Deu certo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, comemora isso. Já é um programa que, de fato, tem mudado essa realidade e a nossa expectativa é que, apesar de toda a resistência de sindicatos e das corporações que não querem ver os seus privilégios alcançados ou prejudicados, apesar disso tudo, vai dar certo e, se Deus quiser, eu acho que em poucos anos essa realidade começará a ser transformada. As operações da Polícia Federal não param. Em menos de 24 horas, mais uma nova fase da Lava Jato. O alvo é um banco panamenho que funcionava aqui sem autorização do Banco Central. E ontem à noite, um conselheiro do Ministério da Fazenda, do CARF, foi preso em um shopping de Brasília em flagrante. Ele negociava propina para livrar uma grande empresa de multa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Vamos falar ao vivo agora com Vitor Boiadian. Vitor, boa tarde. Vem cá, você está aqui com a gente só há 3 dias e todo dia você falou de operação da Polícia Federal. A polícia não para, a polícia é muito eficiente ou é trambique demais no país? As duas coisas talvez, né, Sérgio? Boa tarde a todos. E hoje a 32ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Operação Caça-Fantasmas, que mirou principalmente nessa empresa, nesse banco internacional que atuaria aqui no Brasil de forma irregular, sem a autorização do Banco Central. O FPB Bank,
que seria de propriedade de Edson Paulo Phantom. Essa empresa estaria ligada a um serviço, como a própria Polícia Federal já chama de terceirização do desvio de recursos. Ela atuaria abrindo offshores no exterior e permitindo o desvio de recursos desviados aí, na Petrobras para paraísos fiscais no exterior. Trabalharia inclusive com a Mossack Fonseca, outra empresa internacional lá do Panamá, que além de ser investigada pela Lava Jato, também é alvo de uma investigação global conhecida como Panama Papers. E como você disse, a Polícia Federal anda tendo tanto trabalho nessa semana que até mesmo na praça de alimentação de um shopping aqui do Distrito Federal ocorreu prisão. Ontem à noite, um conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi preso nessa praça de alimentação, suspeito de oferecer favorecimento em julgamentos do CARF para uma empresa que teria algumas dificuldades fiscais e precisaria desse apoio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais num julgamento em troca de favores pessoais. O Ministério da Fazenda, que é o ministério responsável pelo Conselho, ainda não se manifestou sobre essa prisão. Obrigado, Vitor. Mas olha, enquanto você falava aí, a gente recebia o recado aqui, né, Cláudio Berto, de que o Ministério fez uma breve manifestação. Diz que lamenta o ocorrido, diz que está à disposição da polícia para prestar todas as informações e não meio que justifica, dizendo que o CARF, depois de todo o escândalo, passa por um processo de transformação e de adaptação. Cláudio Berto, agora, além dessa questão do CARF, como é que, voltando para a questão primeira que o Vitor falou, do panamenho que foi preso, o Phantom, na Operação Caça-Fantasma, né? Parece piada pronta, como é que um banco agia sem autorização e ninguém via? Demoraram tanto para perceber. Pois é, e ainda bem que perceberam, a Polícia Federal com eficiência foi lá e botou a mão nesses pilantras na 32ª fase da Operação Lava Jato. É bom saber que, que essas investigações continuam. Você se referiu, Sérgio, ao fato de que, com espanto, é claro, natural, de que é a terceira operação da Lava Jato somente esta semana. Mas alto lá, a semana não acabou ainda. Ainda temos sexta-feira, quem sabe uma quarta operação nos aguarda, né, já para amanhã. Com relação a essa questão do CARF, né, do conselheiro desse membro desse Conselho de Contribuintes, que foi criado exatamente para dar chance aos contribuintes autuados pela fiscalização da Receita Federal de apresentar a sua defesa, de discutir as suas razões e, quem sabe, até conseguir ser absolvido ou diminuir a pena, o tamanho da multa. É para isso que existe o tal do CARF. Pois bem, o CARF está alvo de uma investigação minuciosa, detalhada, rumorosa da Polícia Federal. É alvo de investigação de uma CPI. E, apesar disso, ainda teve lá um conselheiro cobrando propina para facilitar a vida de contribuinte, pessoa jurídica, que ninguém sabe o nome ainda, mas uma grande empresa, cobrando dessa empresa propina para lhes facilitar a vida. Tem gente, né, Sérgio, que tem mesmo coragem de beijar cobra na boca.